pessoal, tudo bem? Meu nome é José Carlos, professor Zeca de Química. Então eu estou produzindo esses vídeos aí com o intuito do último projeto de estágio aí referente ao curso de licenciatura em Química, né? Então os vídeos vão ser divididos em 2 vídeos. Já de antemão gostaria que vocês comentassem, deixassem o seu like, compartilhassem para mim, e eu vou tratar de alguns assuntos, né, que vão servir para mim concluir o curso e também vão servir aí como videoaulas, né, instrutoras, digamos assim, no mundo da química, tá? Então, como eu falei antes, os vídeos vão ser divididos em 2 etapas, tá? Primeiro vídeo, segundo vídeo. O primeiro vídeo, então, eu escolhi os assuntos da química básica, né? E o segundo vídeo vai ter uns assuntos um pouco mais complexos, mas se vocês prestarem atenção no primeiro vídeo, vocês vão conseguir visualizar bem como que funciona a prática, né, do segundo vídeo, né? Então, o primeiro vídeo eu vou falar sobre toda essa parte básica da química, né? Eu vou falar sobre a estrutura atômica, como que funciona um átomo, né? O que é núcleo, o que é eletrosfera, o que é massa atômica, o que é carga atômica, né? Vou falar sobre eletronegatividade, o que é um átomo eletronegativo, o que é um átomo eletropositivo, né? Toda essa parte de propriedades periódicas, né? Falar um pouco sobre a tabela periódica. Daí depois, né, eu vou explicar para vocês o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, para daí sim no segundo vídeo a gente tratar de um assunto um pouco mais complexo, com um experimento químico no final, né, que vocês vão analisar o porquê que acontece esse tipo de reação. Vai ser bem interessante, eu acho que vai servir como uma base bem legal aí pro ensino médio. São vídeos bem resumidos, mas que vão ter uma base bem bacana aí para todo mundo que quiser assistir, compartilhar e comentar, tá? Então, basicamente, primeiro vídeo é falar sobre a estrutura intramolecular, né, que trata das ligações entre os átomos, e no segundo vídeo eu vou tratar sobre as ligações intermoleculares, que se tratam das ligações entre as moléculas, né, que daí vai ser explicado o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar, né, toda essa parte de polaridade. Então já deixo meu muito obrigado para vocês aí, né, compartilhem, né, não esqueçam, comentem, deixem o seu like aí, espero que vocês gostem dos vídeos. Então vamos lá, para iniciar, tá, eu projetei aqui um átomo aqui atrás no quadro para vocês, como vocês podem estar vendo, e a gente vai começar então falando sobre o átomo. O que é o átomo, como que funciona, o que tem ao redor do átomo, como que é essa parte aí, o que é massa, o que é carga, tá? Parece simples, mas é a partir daí que a gente vai desenvolver o raciocínio para tudo na química, né? Entendendo primeiramente como que funciona o átomo, tá? Então vamos lá, vamos começar a ver o que é isso aqui, o que é o átomo, tá? Então o átomo, gente, acho que como todo mundo já sabe, né? Tudo que existe constitui a natureza, né? O que a gente vive, nós seres humanos, é através desse cara aí, né? Que é a menor porção existente na natureza, né? O átomo, se a gente pegar, por exemplo, qualquer tipo de matéria e for dividindo ele, vai chegar a uma parte que ele vai ser indivisível, né? Então, eu não vou me deter muito aos modelos atômicos, né? Mas existiu, né, cientistas lá atrás, né, que desenvolveram o raciocínio do que é um átomo, né? A gente passou pelo modelo de Dalton, né, que é o modelo da bola de bilhar. Depois a gente passou pelo modelo de Thomson, que ele já descobriu cargas atribuídas no átomo, né? Depois a gente chegou no modelo de Rutherford, até chegar nesse modelo aqui, que é o modelo de Bohr, né? A gente sabe que existe, né? Existem os orbitais, existem os níveis, subníveis, mas para explicar para vocês, né, como que funciona o átomo, esse aqui é o modelo
certo, ideal para a gente saber como que funciona, né? Esse aqui é o modelo de Bohr, né? Modelo Rutherford Bohr, tá? Eu vou explicar para vocês o que que é isso aí, como que funciona um átomo, certo? Então a gente chegou nesse último no modelo aqui atômico, tá? Para saber o que? Que o átomo era uma matéria até então indivisível, né? E chegamos aqui nesse modelo divisível, tá? Gente, como vocês podem enxergar, o que que é um átomo? O átomo, ele é constituído, então, dessa parte exterior, que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Toda essa parte, chamada de eletrosfera. Eletrosfera. E nós temos essa parte aqui de dentro, né, como os senhores podem ver, né, que é chamado do quê? Que é chamado de núcleo. Chamado de núcleo. Certo? Primeiro passo, a gente já identificou o que é uma eletrosfera, o que é o núcleo, né? E o que a gente tem na eletrosfera, o que a gente tem no núcleo. Dentro do núcleo, pessoal, a gente tem duas partículas, né? Uma chamada de próton e a outra é chamada do quê? Chamada de nêutron. Certo? E aqui fora, essas bolinhas azul que vocês estão vendo aqui, ó, né, na eletrosfera, ó, nós temos os elétrons. Elétrons. É bem sugestivo o nome, né, gente? Ó, aqui, ó, por exemplo, eletrosfera, ó, começa com o quê? Eletro. Elétrons, né? Então, aqui dentro desse átomo, né, a gente tem essas partículas, são 3 partículas, né? As partículas do núcleo e as partículas da eletrosfera. As partículas do núcleo, né, elas possuem cargas, assim como as partículas da eletrosfera que também possuem cargas, né? Então a gente tem cargas aqui dentro desse átomo, cargas divididas, né? E quais são as cargas que a gente tem dentro do núcleo, né? Nós temos o próton, que tem carga positiva, nós temos os nêutrons também, que é um nome bem sugestivo, ó. Se tá neutro, a carga é o quê? Neutra. Que tem carga neutra. O que é neutro, né, gente? Que não pende nem para um lado nem para o outro, né? Ele está no meio, tá? Ele não é nem positivo nem negativo. É uma carga neutra, tá? Então isso daqui é a mesma coisa que uma carga zero, ó. Zero, vou colocar o zerinho aqui embaixo, ó. Tá? Isso aqui é uma carga zero. E aqui embaixo nós temos os elétrons que tem que tipo de carga, né? Se aqui é positivo, aqui é neutro, essa carga aqui, ó, é uma carga negativa, ó. Certo? Carga negativa. Então, basicamente é isso. A gente tem que lembrar que o átomo, ele é o quê? Ele é uma partícula, a menor partícula, né, da matéria, tá? E que ele é divisível, gente, que ele tem um núcleo, né, e ele tem uma eletrosfera, tá? Na eletrosfera nós temos os elétrons, que tem carga negativa, e dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, né? Sendo que os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga neutra, certo? Agora vamos falar de massa, vamos falar de carga e vamos falar de massa, né? Acho que na tabela periódica de vocês, né? Depois eu vou projetar a tabela periódica aqui pra gente saber. A gente vê que tem uns númerozinhos lá em cima, né? A gente tem o número de carga e o número de massa, tá?
A massa do átomo, pessoal, está constituída somente dentro do núcleo. O elétron ele é tão pequeno que ele é desconsiderado como massa, tá? Então a massa do átomo, ela está dentro do núcleo, tá? Então o que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo a gente tem prótons e a gente tem nêutrons, tá? Então o que é massa atômica? Vou colocar então aqui de outra cor. Massa atômica, massa atômica. A massa atômica então é a soma dos prótons mais os nêutrons, tá? Então essa é a massa atômica, né, que está aqui dentro do núcleo, certo? É a soma desse daqui mais esse daqui, certo? E a carga, número de carga, né? A carga atômica que a gente diz, número de carga, carga atômica é somente o número de prótons, certo? Então se a gente tem um átomo que tem cargas positivas, cargas negativas, né? A gente tem que saber que dentro desse átomo aí a gente tem a massa dentro do núcleo, né? E que dentro do núcleo a gente tem prótons, nêutrons, sendo que a massa é a soma dos prótons mais dos nêutrons e a carga atômica é o número de prótons, certo? Porque os nêutrons aqui eles não têm carga, né? Mas eles somam como massa, né? Ele soma como uma bolinha aqui dentro, né? Ele está somando como massa, está pesando também, né? Mas ele não soma como carga, né? E a gente tem aqui os prótons, né? Que estão junto com os nêutrons, ó, que somam como massa e também somam como carga, certo? Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, certo? Basicamente é isso. Parece simples, mas esses conceitos a gente tem que saber para dominar todo o resto aí da química, né? Se a gente não souber como que funciona essa estrutura atômica, a gente não vai saber desenvolver o raciocínio para entender depois como que funciona toda aquela parte de ligações, né? Porque que um se liga no outro e assim por diante, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão. O que é um próton? Próton. O que é um nêutron? O que é um elétron? O que é o núcleo? O que é a eletrosfera? Tá? O que é o número de massa? O que é o número de carga? Certo? Basicamente, para a gente saber o que é um átomo, a gente tem que saber isso daí, tá? Próton é a partícula que tem carga positiva que está no núcleo do átomo. Nêutron, partícula que tem carga neutra que está no núcleo do átomo. Elétron, partícula com carga negativa que está na eletrosfera do átomo. Esfera do átomo. Núcleo. O núcleo, então, ele está no centro do átomo. É onde estão os prótons e nêutrons.
certo? Eletrosfera. A eletrosfera, ele está na região então a eletrosfera está ao redor do núcleo, que é onde estão os elétrons, certo? O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. O número de carga são os prótons, certo? Se a gente saber isso aqui já é um grande começo. A gente já sabe como funciona o átomo, já sabe como funciona essas cargas, como que é dividido, né? Parece simples, mas volto a repetir, que é de grande ajuda a gente saber isso daí. Bom, pessoal, então depois que a gente já sabe como que funciona toda essa estrutura atômica, né? A gente vai saber o que é eletronegatividade, né? Que a partir daí que a gente vai saber o porquê que um átomo se liga no outro, né? Então, a gente vai aprender o que é conceito de eletronegatividade e conceito de eletropositividade, tá? Bom, vocês estão vendo o átomo aqui, né? Aqui dentro, então, como foi comentado, né? A gente tem um núcleo atômico positivo, né? E aqui fora a gente tem a eletrosfera negativa, certo? A gente sabe que o núcleo ele é positivo porque a gente tem prótons aqui dentro, né? Lembra que eu falei lá daquela parte da massa atômica, né? Que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então aqui dentro o núcleo é positivo, por quê? Porque o próton é positivo, certo? O nêutron é uma partícula neutra, mas o próton é positivo. Então aqui dentro esse núcleo é considerado positivo. Aqui fora nós temos a eletrosfera negativa, né? Por que ela é negativa? Porque ela é constituída por elétrons. Esses elétrons aqui, ó, negativos, ficam girando aqui, ó, numa velocidade muito grande, né? Em volta desse núcleo. Então, essas cargas negativas encapsulam esse núcleo positivo ali dentro, né? É como se tivesse uma energia negativa te segurando ali dentro, né? Esse núcleo, por que esse núcleo não sai para fora da eletrosfera? Porque a eletrosfera está segurando o núcleo preso ali dentro, certo? Por quê? Porque essa força eletrostática, né, que fica girando negativo aqui fora, segura esse núcleo positivo ali dentro, encapsulado ali dentro, tá? Então todo mundo sabe, né, que os elétrons que ficam girando aqui giram numa velocidade muito grande, né? Isso daí acaba causando o quê? Uma nuvem de elétrons, uma nuvem eletrônica. Isso aqui gira tão rápido, né? Que acaba causando uma nuvem eletrônica, como se fosse uma nuvem de chuva, né? Acho que todo mundo tem noção aí de qual que é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz vem daqui, né? Esse movimento ordenado de elétrons, né? É o que causa, né, essa parte da eletricidade, né, da lâmpada que a gente tem aí em casa, vem de toda essa parte de fora aqui da eletrosfera do núcleo, né? É o movimento dessas partículas de forma ordenada, certo? Então, para a gente saber por que um átomo é eletronegativo, a gente tem que primeiro saber o quê? Saber o que é raio atômico. Raio atômico. Bom, todo mundo deve saber o que é o raio, né? O raio é o centro de uma circunferência até o final dela, né? E no raio atômico é da mesma forma. Nós temos aqui, ó, o centro, mede-se do centro do núcleo até o final da última camada da eletrosfera, ó. Então aqui a gente tem, por exemplo, nesse átomo de sódio, né? A quarta camada dessa eletrosfera, ó, né? Que o raio desse átomo aqui vai ser do centro desse núcleo até o final aqui da última camada da eletrosfera, ó. Aqui está o raio atômico.
Bom, pessoal, então como que o raio atômico está classificado na tabela periódica, né? A gente sabe que a tabela periódica é uma tabela que contém todos os elementos químicos, né? E cada quadradinho desses aqui, ó, tem um elemento químico, ó. Então, o raio atômico, ele se caracteriza na tabela periódica nesse sentido aqui, ó, e nesse sentido aqui, ó. Quanto mais para cá tiver o átomo e quanto mais para baixo tiver o átomo, maior vai ser esse raio atômico. Aqui, ó, tem a definição, ó, de como que funciona a tabela periódica, ó. Quanto mais para cá tiver o átomo, ó, maior ele vai ficando, ó. Observem o tamanho dos átomos que a gente tem aqui, ó. Observem que quanto mais a gente vem nesse sentido aqui, ó, para cá, ó, e mais para baixo, maior ele vai aumentando, ó. Note que ele vai aumentando o tamanho, né, do átomo aqui, ó. Significa o quê? Que ele é mais eletropositivo, né? Aqui em cima, ó, pode ver que se você fizer o sentido inverso, mais para cá e mais para cá, ó, o átomo vai cada vez diminuindo mais, certo? Vocês notam que a diferença desse daqui, ó, para esse daqui é muito grande, ó, né? Esse átomo aqui tem um raio atômico muito menor do que esse átomo aqui, ó. Mas o que faz, né, gente, um átomo ser menor do que o outro? O que faz, por exemplo, esse átomo aqui, ó, ser menor do que esse átomo aqui, ó, certo? É aí que entra a parte da eletronegatividade, né? Mas o porquê que eles são menores um do que os outros? Por causa da quantidade de cargas que esses átomos têm. Eu já vou explicar para vocês. Se a gente observar aqui dentro desse átomo, né, nós temos cargas positivas e ao redor aqui nós temos cargas negativas, né? A parte positiva sempre vai atrair a parte negativa, né? Então essa parte positiva aqui, ó, atrai sempre a parte positiva. É como diz aquele ditado, né? Que os opostos se atraem. Então tudo que é positivo, ó, vai atrair o negativo, né? E se os dois tivessem aqui as mesmas cargas, isso aqui ia repelir, né? É a força de repulsão de Coulomb que a gente diz, né? O positivo ele afasta o positivo, mas ele atrai o negativo, tá? Então, se a gente observar, quanto maior for a quantidade de cargas positivas que a gente tem aqui dentro, ó, maior a quantidade de cargas positivas, o que vai acontecer? Maior será a atração de cargas negativas. E se a gente tem cargas negativas aqui ao redor desse núcleo positivo, né? Quanto maior for a quantidade de cargas positivas aqui, ó, isso aqui que é negativo, mais próximo vai ficar desse núcleo positivo, ó. Certo? Mais próximo vai ficar desse daqui. Então, quanto maior for o núcleo, maior a quantidade de cargas positivas, né? Mais capacidade vai ter de se unir essa eletrosfera. Consequentemente, esse raio atômico vai ser o quê? Vai ser menor, certo? Então, por exemplo, no caso do átomo de flúor, né, que é o átomo mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica, né, ele tem uma baixa quantidade de níveis eletrônicos, né, uma baixa quantidade de elétrons, tá? E ele tem uma alta quantidade de partículas positivas. Então, pessoal, para a gente saber como que funciona, né, essa parte de eletronegatividade, né, existe uma relação aqui, né, nessas propriedades periódicas que a gente vê aqui na tabela periódica, né, que é a relação entre a quantidade de camadas de níveis eletrônicos que esse átomo, que esse elétron fica girando ao redor do núcleo, né, com a quantidade de cargas positivas que a gente tem dentro dele, tá? Então, na tabela periódica, ó,
as famílias, ó, as famílias caracterizam o que, ó? As famílias, que são essas colunas que estão assim, ó, caracterizam a quantidade de níveis eletrônicos que esse átomo tem. Então, quanto mais para baixo você vir para cá, ó, quanto mais para baixo você vir para cá, ó, maior vai ser a quantidade de camadas, né, de elétrons que esse átomo vai ter. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio aqui em cima, que está na primeira aqui em cima, ó, ele tem somente um elétron girando na eletrosfera dele, ele só tem uma camada, certo? Então, ele tem um elétronzinho girando ali, ó. Quanto mais você vai descendo para cá, ó, mais essas camadas vão aumentando, certo? Cada vez ele vai ficando maior, certo? A outra relação que a gente tem é a quantidade de cargas positivas que a gente tem no núcleo, certo? Que é o número de prótons, né? A quantidade de prótons que a gente tem. Que daí é na relação das linhas que a gente tem nessa tabela periódica, certo? Então, as famílias que estão nessas colunas, né? A gente tem as famílias e a gente tem os períodos, né? Que estão nessas linhas, ó. Então, as linhas medem o que, ó? Quanto mais da esquerda para a direita esses átomos vão vindo, maior vai ser a quantidade de prótons que esses átomos vão ter. Bom, pessoal, então por que o flúor, por exemplo, ele é tão pequeno, né? E o frâncio aqui ele é tão grande, né? Então, como eu falei para vocês, né, das propriedades periódicas aqui da tabela, né, o flúor que está aqui nesse canto aqui, ó, ele é pequeno por quê? Porque se vocês analisarem, olhando para o número de linhas que ele está aqui, ele está no segundo, na segunda linha, né, aqui da tabela periódica, significa que ele tem dois níveis de energia, certo? Tem duas camadas de níveis de energia elétrica, né, de energia negativa. Já, né, contando com o número de prótons, né, a gente sabe que se a gente vir da esquerda para a direita, vai aumentando a quantidade de cargas positivas, as cargas positivas dele aqui são grandes em relação aos níveis de energia que ele tem. Significa o quê? Que ele tem bastante carga positiva no núcleo, automaticamente, como ele tem pouca energia negativa ao redor dele, ele vai ser pequeno. Por quê? Porque a energia negativa que está girando ao redor dele vai se sentir mais atraída, mais condensada. Significa o quê? Que esse átomo vai ser menor, certo? Vai ser menor por quê? Porque tem uma quantidade de camadas de energias negativas menores do que a quantidade de prótons que ele tem constituída ali dentro do núcleo. Então esse átomo vai ser menor, vai ter um raio atômico menor, né? Diferente do frâncio, que está aqui embaixo, ó, né? Ele tem uma quantidade de prótons grande, né, de cargas positivas, mas como ele tem aqui, ó, uma quantidade maior de camadas elétricas negativas ao redor dele, ele vai ter um raio atômico menor, um raio atômico maior, certo? Vai ter um raio atômico maior, por exemplo, do que o átomo de flúor, né? Esse é o mesmo conceito de eletronegatividade, gente. Através do raio atômico vocês vão definir se o átomo é eletronegativo ou não. Bom, gente, então isso implica o quê? Para a gente finalizar, então, essa parte de eletronegatividade, né? Então, vocês devem estar se perguntando, tá, a gente está falando de eletronegatividade, mas o que o raio atômico tem a ver com o conceito de eletronegatividade? Essa seguinte parada aqui, ó. Eu fiz o esboço, né, desses dois desenhos aqui, ó, né, para explicar para vocês o que a gente viu até aqui, tá? Então, na tabela periódica, a gente viu que tem um átomo menor do que o outro, né? Porque um tem cargas positivas, que atraem o negativo mais fácil, isso aí condensa o átomo, ele fica menorzinho e ele fica com um raio atômico menor. Por exemplo, do raio atômico de um átomo maior, né? Que possui cargas negativas a mais ao redor da eletrosfera, né? Isso implica no quê? Aqui, ó, eu fiz um exemplo, por exemplo, do átomo de flúor, né? Um átomo eletronegativo, ó. Flúor aqui, ó.
e o átomo de frâncio aqui, né? Acho que na tabela periódica ali, se vocês lembram, eu mostrei os dois, ó. Átomo de frâncio, tá? Aqui a gente tem uma carga positiva grande, né? Dentro do núcleo desse átomo. Automaticamente essa carga negativa que está ao redor dele, girando, vai condensar, certo? Vai condensar. Esse átomo vai ficar menor, certo? Esse átomo aqui você pode ver que ele tem um raio negativo maior, ó. Um raio negativo muito maior. O que vai acontecer com isso? Se a gente sabe que o positivo atrai o negativo, esse raio é menor, ó. Então o que vai acontecer se a gente colocar esse átomo do lado desse daqui, ó? Essas cargas positivas, essas cargas negativas aqui, ó, elas estão mais longe do núcleo positivo, ó. Né? O que segura essas cargas negativas girando aqui, ó, ao redor desse núcleo positivo é o núcleo positivo, porque a gente sabe que o positivo atrai o negativo, ó, né? Então a distância desse átomo negativo até o núcleo positivo, ela é bem maior aqui, né, do que aqui, ó, né? A distância aqui é mínima, ó. Por quê? Porque essa carga positiva maior atrai esse elétron aqui, ó. Automaticamente, como esse elétron está mais longe desse núcleo, ele vai se sentir atraído pelo quê? Vai se sentir atraído aqui por esse átomo aqui, ó. Vai se sentir atraído aqui por esse átomo aqui. E o conceito de eletronegatividade é o quê? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, certo? Então esse átomo aqui de flúor, ó, ele é eletronegativo. Automaticamente esse daqui, ó, que está cedendo elétrons, né, que está querendo dar esses elétrons, ele tem um conceito diferente desse átomo aqui, ó. Então, se esse aqui é eletronegativo, esse aqui vai ser o quê? Vai ser um átomo eletropositivo, certo? Então, por que, por exemplo, que o frâncio está se ligando aqui no flúor, ó? Porque o flúor eletronegativo está pegando esses elétrons do frâncio, certo? Está fazendo uma ligação química, certo? A ligação de um átomo no outro é através dos elétrons. É ali que está a ligação, certo? É um elétron saindo e indo para o outro átomo. Esse elétron está saindo daqui e indo para esse átomo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Eles estão se ligando. Eles estão se ligando. Porque esse aqui, elétron positivo, está puxando esse aqui para cá, certo? Então esse daqui, ó, está se ligando nesse cara aqui, ó, através dessa parte negativa, ó. O positivo atrai essa parte negativa aqui, que empurra um no outro e eles formam essa ligação química. Agora aí para finalizar esse primeiro vídeo, né? Depois que a gente aprendeu como que é constituído um átomo, né? É o que tem dentro do núcleo, o que tem na eletrosfera, o que é a massa do átomo, o que é a carga do átomo, né? Aonde que está a carga positiva, onde é que está a carga negativa. A gente viu o conceito de eletronegatividade, né? Que tem a ver com o raio atômico. Quanto menor for o raio atômico, maior, mais eletronegativo esse átomo vai ser, né? Que tem maior capacidade de atrair esses elétrons. Da mesma forma, a gente viu o átomo eletropositivo, né? Que é o cara que vai ceder os elétrons, né? Então, na tabela periódica está classificado da seguinte forma, ó. Desse lado aqui, ó, a gente tem toda a parte dos metais, ó. Toda a parte dos metais, ó. Certo? E desse lado aqui a gente tem toda a parte dos ametais, ó. Os ametais. Basicamente é esses elementos que vão se ligar, né? Aqui, ó, a gente tem a parte
dos gases nobres. Esses caras aqui não querem papo com ninguém, ó. Eles não vão se ligar com ninguém, certo? Porque eles já são estáveis, certo? Então, como a gente viu, ó, quanto mais para cá tiver o átomo, ó, mais vai ser eletropositivo. Eletropositivo, tá? E quanto mais para cá tiver esse átomo aqui, ó, mais eletronegativo. Então, o que caracteriza esses átomos aqui, ó, é a eletronegatividade que eles têm. Isso significa o quê? Que eles têm maior capacidade de atrair elétrons, ó. Atrair elétrons. Ao contrário desses aqui, né? Se esses aqui têm capacidade de atrair os elétrons, esse cara aqui tem capacidade de ceder elétrons, ó. Porque eles são o quê? Mais eletropositivos, certo? Então eles cedem elétrons com maior facilidade. Cedem elétrons. Por toda aquela questão lá do tamanho do raio atômico, tá? Então, se você unir um elemento desse cara aqui, ó, né, desse lado aqui, ó, com elementos desse cara desse lado aqui, ó, certo? Nós vamos ter o quê? Uma ligação iônica, certo? Esses caras desse lado com esses caras desse lado aqui, ó, eles vão formar uma ligação iônica, certo? Esses caras aqui, ó, se ligando entre eles, nós vamos ter uma ligação covalente, certo? E esses caras daqui, ó, se unindo entre eles, nós vamos ter uma ligação metálica. Bom, gente, então pra gente finalizar esse vídeo agora, né, eu quero mostrar pra vocês, vocês já sabem o que é eletronegatividade, da onde que vem, né? Por que o átomo que tem um raio menor, ele tem a capacidade de atrair, né, elétrons de um outro átomo que tem um raio maior, certo? Depois a gente viu, né, como que está classificado isso na tabela periódica, que a gente tem um lado lá dos eletronegativos, né, e o outro lado da tabela periódica com os eletropositivos, certo? Então, para a gente finalizar, um eletronegativo mais um eletronegativo, né, um átomo eletronegativo, mais um átomo eletronegativo, que são os ametais com ametais, formam a ligação covalente, certo? Que são formados por dois ametais. Agora nós temos a ligação de um eletronegativo, um átomo eletronegativo, mais um átomo eletropositivo, né? Que é a ligação de um ametal mais um metal. Nós temos a ligação iônica. É uma ligação iônica, certo? Agora, uma ligação de um átomo eletropositivo, mais um átomo eletropositivo, nós temos uma ligação metálica, certo?
Aqui nós temos então uma ligação através do compartilhamento de elétrons, de elétrons. Aqui nós temos uma ligação através do recebimento, né? A perca, recebimento do elétron pelo átomo mais eletronegativo, né? E a perca, né? Perca do elétron do átomo mais eletropositivo, né? Aqui a gente também tem um compartilhamento desses elétrons, ó, só que através da nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica que causa, né, essa ligação aqui metálica, certo? Eu espero ter dado uma boa base para vocês nesse primeiro vídeo, né? Então, vamos fazer uma reflexão do que a gente viu, né? São coisas importantes aí na química, gente. São coisas que, se todo mundo tivesse uma base boa aí, vai conseguir compreender todas as outros tipos de reações que acontecem no mundo da química, né? Então, fazendo uma reflexão, a gente desenvolveu o raciocínio sobre o modelo atômico, como que é o átomo, como que é o núcleo do átomo, como que é a eletrosfera do átomo, né? Depois a gente viu o que é raio atômico, né? Por que um átomo ele é menor do que o outro, né? E também conseguiu identificar, né, que a partir disso, a partir do raio atômico, um átomo é mais eletronegativo do que o outro, né? Quanto menor for o átomo, né, quanto menor for o raio do átomo, mais eletronegativo esse átomo vai ser. Maior a capacidade dele atrair elétrons, né? Da outra forma, quanto maior for esse átomo, né, quanto maior for o raio atômico dele, né, mais eletropositivo esse átomo vai ser, né? Mais ele vai ter condição de ceder esses elétrons, ele não quer elétron. Do outro lado, eletronegativo, o átomo ele quer, para ele, né? A gente viu aonde que está classificado esses elementos químicos, eletronegativos e eletropositivos na tabela periódica, né? A gente viu que tem os ametais, né? Naquele canto da tabela aqui, o canto esquerdo da tabela aqui em cima, né? O lado de cá, eles são eletronegativos, são os ametais, classificados como ametais, né? E desse lado aqui direito da tabela periódica, né? A gente tem os metais, né? Que eles são mais eletropositivos, né? Então, concluindo, o elemento eletropositivo com o eletronegativo, ele forma a ligação iônica, onde um está cedendo elétron para o outro, né? Elementos ambos eletronegativos, que são os ametais, eles formam a ligação covalente, né? Que é onde há o compartilhamento de elétrons. E os elementos eletropositivos se ligando entre eles, né? Que são os metais, eles formam a ligação metálica, certo? Espero que essa revisão aí tenha ajudado vocês, né? Mais uma vez aqui deixo o meu abraço. Agradeço por vocês assistirem o vídeo até o final. Deixe o joinha, comentem aí embaixo. Até mais. Beijão, tamo junto.